Muito boa noite a todas, a todos. Bom estarmos juntos aqui mais uma vez. É sempre uma alegria a gente ter essa oportunidade desse encontro virtual e principalmente nos sentirmos conectados, né? Porque mesmo que à distância, os nossos pensamentos nos unem com muito mais intensidade do que as imagens e os sons. E é dessa forma que a gente se conecta aqui. Boa noite, Patrícia. Então tá bom. Boa noite. Vamos então, como fazemos habitualmente, agradecer a presença daqueles queridos amigos que nos acompanham no plano extrafísico, aos nossos mentores, aos mentores desse nosso grupo, do Seara Esperança, e todos aqueles que aqui são convidados a participarem conosco desses momentos de estudo, de reflexão. E pedimos a todos que nos acompanhem numa prece ao nosso Criador, agradecendo a bênção desse dia e também dessa oportunidade que nos é concedida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, como já havíamos combinado, a Melissa vai fazer a primeira parte da aula hoje, e a partir de hoje, sempre fica mais fácil para ela e a gente consegue caminhar melhor. Então, ela vai começar com a leitura do A Luz o Libertará, começando o capítulo 7, né, Melissa? Introdução às Leis Universais. Muita atenção. Nessa primeira parte ainda vão ser explicações mais abrangentes, sem entrar nas leis propriamente ditas, mas principalmente explicando os aspectos e a importância dessas leis. Então vamos lá, contigo. Vamos lá. Então, introdução às leis universais. Estamos na página 103, 112. As leis universais podem ser consideradas sob dois aspectos. Assim como as leis de qualquer nação, estado ou sociedade são expressões de comportamentos aceitáveis ou inaceitáveis. As explanações dessas leis descrevem os resultados desses comportamentos. O segundo aspecto do termo lei se refere a princípios universais, ou relações entre os fenômenos de causa e efeito. As leis universais descritas neste livro podem ser consideradas sob esses dois aspectos porque constituem os limites ou diretrizes de nossos comportamentos. Constituem a base do que é esperado de nós, oferecendo assim uma expressão de vida correta. A maioria desconhece as fronteiras do invisível e as leis que governam essa área vaga e misteriosa. Mas são forças do invisível que criam o mundo físico e o seu impacto em nossa vida. Será que não é hora de começarmos a explorar essa área para descobrir seus efeitos sobre nós? No universo, tudo reflete a lei e a ordem divina. Sem leis, a vida estaria no caos e operaria na base de tentativa e erro. As leis universais são extensões das leis físicas aplicadas ao mundo espiritual. Elas governam todos os planos da existência e estabelecem a ordem do universo, que mantém
tudo fluindo perfeitamente. Todas essas leis são interrelacionadas e algumas dessas interrelações são abordadas nos capítulos seguintes. Assim, compreender essas leis nos ajuda a assumir o controle de nossa vida e leva à realização em Deus. Em outras palavras, as leis nos fornecem um quadro de conhecimento de resultados. Depois de aprender essas leis, podemos até desobedecê-las, mas sabendo que certos resultados serão inevitáveis. Analisando as leis universais em profundidade, começamos a compreender a importância que têm em nossa vida e suas contribuições para a ordem do mundo. Um estudo mais profundo revela: as leis universais são verdade. As leis se aplicam a todos e garantem justiça para todos. Delas não podemos escapar, pois são as diretrizes da própria vida. Ninguém pode viver a vida fora da lei. Só os que não reconhecem a perfeição inerente ao universo acreditam que podem escapar dos efeitos das leis. Se tentarem escapar, lutarão interminavelmente e serão jogados de cá para lá como um navio na tempestade. As leis são absolutas e perfeitas. A única maneira de trazer paz e harmonia à nossa vida é obedecê-las. E, de acordo com elas, fazer escolhas que elevam a alma a um nível mais alto de consciência. As leis trazem a ordem e a previsibilidade, mas sabemos que viver fora delas também traz consequências previsíveis. Podemos não perceber a curto prazo os efeitos de nossos comportamentos, positivos ou negativos, mas é certo que cada uma de nossas ações terá um desenlace justo. As leis nos permitem superar desenlaces negativos, especificando maneiras de modificar os resultados de nossos comportamentos e fazendo-nos perceber quais são os comportamentos que devemos evitar. Quem vive dentro das leis ajuda os outros e a si mesmo. Todos nós exercemos influências sobre as outras pessoas. Quando vivemos dentro das leis, ocorre um efeito de atração, fazendo com que outros sigam nosso exemplo, passando a agir de maneira semelhante. O que acontece a um afeta a todos. Só vou fazer uma pausinha aqui para poder explicar uma coisa importante. Ainda que a gente pense que num mundo tão cruel, num mundo tão pautado pela violência, que a gente assiste todos os dias na mídia, que a gente enxerga todos os dias na nossa realidade, todos nós somos pequenos pontinhos de luz nas nossas pequenas ações do dia a dia, né? E aos poucos a gente consegue transformar com as nossas ações, com os nossos exemplos, a realidade
ao nosso redor. Então, pode parecer pequenininho, mas uma pequena boa ação, um pequeno gesto, ele tem um efeito dominó. Ele desencadeia uma série de outras boas ações que modificam o dia de todas as pessoas que convivem conosco. Então, às vezes, basta um pequeno gesto de compreensão para transformar o dia de uma pessoa, e essa pessoa que teve o dia transformado por um pequeno gesto de gentileza vai passar a interpretar não só a sua própria dor, mas a dor de outras pessoas de maneira diferente no seu dia a dia. E o contrário também é verdadeiro. Então eu digo isso porque trabalhando num serviço público, a gente muitas vezes escuta pelo senso comum que no serviço público as coisas não andam, as coisas não prestam, tem gente de má vontade, tem gente que não gosta do que faz. E ao mesmo tempo, a gente tem exemplos positivos exatamente do contrário. Tem pessoas que elogiam, tem pessoas que são bem tratadas, tem pessoas que conseguem, com o mínimo, transformar o dia de alguém. Então, basta você ter uma iniciativa diferenciada para acolher uma pessoa mal-humorada, por exemplo, para mudar a perspectiva dela sobre, por exemplo, a opinião sobre um serviço público que ela acha que não funciona. Hoje, por exemplo, eu tinha que tomar vacina. Na verdade, eu podia tomar qualquer dia. Mas tinha uma garotinha na recepção, aguardando, que ela também ia tomar vacina, estava morrendo de medo, e ela estava com um bichinho de borracha de apertar, assim, morrendo de medo, né? Boa noite a todos. E boa noite. E chorando, né? E aí eu cheguei para ela e o bichinho, ainda bem, era um gatinho, né? E era um gatinho de borracha. E eu adoro gato. Aí eu cheguei perto dela e falei assim para ela: "Você já pôs nome no seu gatinho?" E ela chorando, limpando o nariz, dizendo que não. Aí eu falei assim para ela: "Sabe por quê? Porque eu preciso do gato emprestado. Eu vou tomar vacina e eu queria levar o gato junto porque eu tô com medo. E a porta é de vidro, então dá para ela ver, né, do lado de fora, que eu ia tomar vacina do lado de fora da unidade, né? E aí eu falei assim para ela: "Você tem certeza que ele pode ir junto? Você deixa?" E aí peguei, ela emprestou o gato, eu peguei, né, para ir tomar vacina junto e ficava dando tchau para ela com o gato antes de as meninas prepararem a agulha e as meninas mostrando a agulha para mim, né? E eu fazendo de conta que estava com medo, apertando o gato e tal. Ela começou a dar risada e limpando as lágrimas e dando risada. Aí ela foi chamada para tomar vacina antes que eu. Eu falei: e agora, né? E se ela tiver com medo, né? Eu falei assim: gente, aplica a vacina logo que eu vou ter que ir lá devolver o gato. A hora que eu entrei na sala que ela estava, ela ainda não tinha tomado vacina. Eu falei assim: ainda bem, porque olha, doeu, mas ele estava junto. Então eu fechei os olhos e nem vi a agulha. Eu acho que você devia fazer o mesmo.
ela apertou tanto o gatinho. E aí eu tive que descer para atender meus pacientes, mas acho que ela tomou vacina numa boa. Se Deus quiser, acho que foi isso que aconteceu. Não vi depois. Mas, assim, pode parecer uma coisa pequenininha, mas acho que naquele momento, para ela, foi divertido ela ver que eu estava com medo de tomar vacina. E a família dela, que estava lá esperando, e as coisas demoram, porque o posto estava cheio, todo mundo queria tomar vacina hoje, e a criança chorando, né? Então, acho que o simples fato de estar lá esperando já não foi tão cruel para os pais. Então, acho que talvez tenha mudado a perspectiva deles de ter ido num lugar assim tão difícil, né, de conviver, de ficar esperando e olhar as outras pessoas, os funcionários, com outros olhos. Mesmo que eles vão xingar a gente depois, mas aí já está em casa mesmo, tal. Então era só para fazer esse parênteses. Bom, vamos lá. Então, continuando, né? Quem vive dentro das leis ajuda os outros e a si mesmo. Todos nós exercemos influência sobre as outras pessoas. Quando vivemos dentro das leis, ocorre um efeito de atração, fazendo com que os outros sigam o nosso exemplo, passando a agir de maneira semelhante. O que acontece a um afeta a todos. Vivemos num universo holográfico, o que significa que o todo está contido em cada partícula. Por intermédio da compreensão das leis universais, a mente fica focalizada na inter-relação de todas as coisas. As leis nos fazem lembrar que vivemos simultaneamente em mais de um mundo. Enquanto experimentamos as coordenadas espaço-tempo da dimensão física, somos compelidos pelos preceitos sem tempo nem espaço das dimensões invisíveis. Atualmente, o que aprendemos nos prende ao mundo físico, impedindo que nossa mente cresça em outras dimensões e realidades. É preciso abrir as portas para a compreensão da metafísica e do mundo de energia subatômico, percebendo assim a influência que esse mundo tem sobre nós. Nossa evolução depende disso. A próxima fronteira da evolução é a da mente. À medida que avançarmos nessa arena, a compreensão das leis universais favorecerá a capacidade para compreender o poder da mente e sua influência em nossa vida. O conhecimento das leis universais favorece o autoconhecimento. É possível perceber os efeitos da influência do cosmos pela simples observação do que acontece na vida diária, pois as mesmas grandes verdades governam tudo. Viver dentro das leis afirma nosso compromisso com o intento e com o plano de Deus e nos aproxima de nosso Criador. As leis expressam as maneiras que nosso Criador escolheu para nos ajudar a atingir a visão de um universo e de uma existência pacíficos e produtivos. Somos um com as leis, portanto, devemos conhecê-las. Você levantou a mão? Então, por favor. Rapidinho, uma pequena interrupção.
para dar as boas-vindas aqui para Roberta e para Lourdes, que estão pela primeira vez participando conosco aqui. Muito bom tê-las conosco. E uma pequena explicação. Esse livro, que a Melissa está fazendo a leitura agora, é um livro que está fora de catálogo há muito tempo, que se chama A Luz o Libertará. É de duas autoras norte-americanas, e nós conseguimos cópias desse livro através da Silvia, lá do Lar Celeste. Caso vocês queiram depois dar continuidade e queiram ter um exemplar, a gente encomenda com elas, tá? O valor é R$45, é isso, Marina? 45, né? Que ela manda tirar cópias e fazer a encadernação, uma vez que não há como comprar esse livro fisicamente. Não é obrigatório, claro, mas é um livro muito interessante e nós estamos já no capítulo 7, que é a parte que, a meu ver, é a mais interessante do livro. O que passou antes foi mais genérico. Daqui para frente, nós vamos mergulhar numa gama de conhecimentos que são profundamente esclarecedores, tá? Vocês querem fazer algum comentário? Roberta, Lourdes? Eu queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, assim. O fato de ser virtual me ajuda bastante, devido à limitação de tempo. Então, obrigada. E eu quero pedir, na verdade, um exemplar. Não sei como que eu pegaria esse exemplar, como eu faria o pagamento, como que eu pegaria. Você frequenta alguma das casas, ou Lar Celeste ou Lar Seara? Não. Não tenho frequentado nenhum lugar, já frequentei há muitos anos, mas... Você tem contato com alguém do grupo, contato presencial com alguém do grupo? Eu conheço bem a Marta, né, que foi quem sugeriu que eu pudesse participar, mas eu não sei se ela vai presencialmente, eu acho que ela também não tem ido. A Marta me pediu para incluir vocês duas, mas só que ela já estava incluída no grupo. Entendi. É que agora ela não está podendo participar esse horário, que ela saiu mais tarde do serviço. A Melissa, eu acho que eu te conheço, Melissa, eu já estive, acho que na sua casa há muitos anos. Eu tenho essa percepção. Também tô vendo a sua carinha aqui, mas a gente vai lembrar. Isso. Não, porque talvez a impressão que eu tenho é que se você mora no mesmo local, se for a mesma pessoa, talvez você resida perto de mim, ou eu posso ir até o lar também, se a área... Então vamos lá, você mora aonde? Eu moro em Taboão da Serra. Tá, estamos todos relativamente próximos, tá? Eu moro aqui no Jardim Marizal, a Melissa trabalha na UBS aqui na Estrada do Campo Limpo, que é Taboão, mas ali no Jardim Marabá. Oliveira. No Oliveiras Marabá, do lado da farmácia de alto custo. Tá. A gente depois conversa com mais calma. Você já faz parte do nosso grupo. A gente pode usar o canal do WhatsApp para estabelecermos alguma forma de comunicação e combinarmos uma forma de levar até você, tá bom? A Lourdes eu nem falo, porque a Lourdes mora longe demais. Ela deve estar a quase 200 metros da minha casa, né, Lourdes? Você está sem áudio. Eu quero agradecer de estar no grupo, estou contente porque só ontem que eu fiquei sabendo da existência desse grupo online. Tudo bom, Melissa? Coincidência agradável termos nos encontrado, né? Que delícia ouvir a Melissa, já fui sua aluna, né, Melissa? Sua e do Zé. E tô feliz, porque assim, eu preferia presencial, porque eu acho que eu ter que sair de casa para fazer o curso, eu acho que me movimenta mais. Mas o fato de também estar sentadinha aqui na minha cama ouvindo a aula também é legal. Sinto falta do livro, né, de termo, então eu gostaria também de uma cópia. Ok. E aí depois me orienta também como vai fazer o pagamento, tá bom? Tá. Mas estou assim, bem contente mesmo de ter reencontrado vocês, né? E de estar fazendo o curso, porque eu sinto falta. Eu vou no Seara de quinta-feira trabalhar, mas eu sinto falta dessa coisa de continuar estudando, de continuar pensando, refletindo e modificando mesmo, né, o comportamento, a maneira de ver as coisas.
Estou bem contente. Ok. E o segundo... Bom. Oi, desculpa, meu. Fala. Não, só falei, seja bem-vinda. O segundo livro, que vai dar sequência depois, é esse Encontro com o Pai João, psicografado pelo Vanderlei Oliveira. Esse é livro de catálogo e ele está na livraria do Seara. Esse eu acho que é R$30, 35, não lembro o valor exato agora, mas ele está disponível agora, ok? Desculpe a interrupção, mas era importante fazer essa colocação aí e dar as boas-vindas a vocês. Pode continuar, Mel. Vamos lá. As leis universais são verdade e não podem ser alteradas. São as chaves para destrancar os mistérios de mundos antigos e para compreender como os cidadãos das 6 idades de ouro passadas atingiram a grandeza. Essas verdades remontam a Hermes Trismegisto. Hermes era conhecido como mestre de todos os mestres, e sua influência chegou a todas as civilizações da Terra, como raios projetados de uma fonte central. Suas verdades estão integradas em todas as religiões de todas as partes do mundo. Os 13 capítulos seguintes discutem as leis universais que constituem o fundamento da própria vida. Cada capítulo descreve uma lei do universo e suas possíveis aplicações à vida cotidiana. Em 11 desses capítulos, há mensagens do mestre evoluído El Morya, o Chohan do Raio Azul e regente das leis universais. O primeiro capítulo é introduzido pelo mestre ascensionado conhecido como Palas Athena, que vem para estabelecer a vibração da unidade deste documento. El Morya escolheu 12 leis para este livro. Essas leis, diz ele, constituem a base do amor e, portanto, de tudo o que é. A importância de ler as mensagens vai além do significado das palavras. Cada mensagem é codificada com uma frequência vibracional que lhe foi conferida pelo mestre que a transmitiu. O leitor vai receber essa codificação, mesmo que sua mente não consiga reter ou compreender o significado das palavras. Isso cria um campo de ressonância que dá ao leitor acesso às palavras e à sabedoria, não apenas dos mestres ascensionados que transmitiram as mensagens, mas também dos maiores seres celestiais que governam o universo. Aproveitem esta sessão. É a parte mais importante do livro. As autoras têm consciência de que outros autores podem ter organizado as mesmas informações de maneira diferente. Assim, leiam esta sessão com a mente flexível. Este formato é apenas uma das maneiras de aprender. Acabou. Bom, ainda temos bastante tempo. Você quer introduzir o capítulo 8º, energia, o fundamento das leis universais? Peraí. Peraí que meu celular aqui tá... Nem me fala, eu estou traumatizado com esses bichinhos hoje. Estive conversando com o Wander à tarde, ele deve ter comentado, né? Bom, vamos lá. Eu acho que tem, pelo menos nessa parte inicial aqui, daria para dar sequência para poder terminar o capítulo seguinte na próxima semana. Olha, eu diria o seguinte, Vamos lá. que todos esses tópicos de agora
Já dá pano para manga para uma reflexão e tanto, em vez de começar o próximo capítulo. Eu acho que se cada um de nós fizer uma reflexão sobre esses tópicos, dá para a gente ainda, antes de passar para o próximo capítulo, pegar esses tópicos e tentar relacionar com o que a gente entende disso pelo senso comum antes de partir para a parte teórica. Ok. Porque uma coisa é cultura, outra é sabedoria. A gente tem dentro da nossa consciência milenar, né? Como espíritos, guardado um monte de conhecimentos. Então, ler isso daqui, para muitos de nós, é simplesmente refrescar a memória para coisas que a gente já sabe. Então, vamos tentar ler isso daqui de novo e ver o que disso daqui a gente consegue relacionar com a nossa vida prática, antes de começar a estudar cada lei. Porque muito do que está aqui, a gente já sabe e já aplica, e já tem guardado na nossa consciência, no nosso dia a dia. E não precisa estudar pormenores para saber. Tudo que a gente já estudou ao longo da nossa vida, digamos assim, entre aspas, acadêmica, em matéria de religiosidade, eu não estou falando de espiritualidade, religiosidade, tanto na Igreja Católica, quanto no Espiritismo, quanto na Umbanda, no Candomblé, onde quer que a gente já tenha ido buscar informações, uma parte dessa verdade das leis universais, a gente vai encontrar com palavras diferentes tudo que está aqui. Que a gente influencia uns aos outros, que existem regras que todo o universo e toda a criação está sujeita, que o mundo e todos os outros mundos funcionam através de uma ordem, que a gente percebe que toda a lei de retorno a que estamos sujeitos tem também o seu ritmo, o seu tempo, o seu espaço, e que isso está determinado ao longo das nossas experiências de múltiplas existências e que agora está num ritmo mais acelerado. Tudo isso está guardado aqui. E aos poucos, conforme a gente vai buscando informações, as coisas vão vindo à tona no nosso conhecimento. Não é que a gente está aprendendo agora, a gente está relembrando coisas que a gente tem certeza que já sabe. Então, por favor, antes da gente partir para detalhe do detalhe, coisas mais complexas, vamos tentar trazer à tona para memorizar esse básico, porque isso é a chave de tudo. Se a gente entender o que está aqui, tudo que vier de mais complexo depois só vai trazer à tona aquilo que a gente já sabe, o que está aprofundado na nossa memória e que a gente precisa relembrar para poder evoluir. Aquelas ferramentas que a gente busca no nosso dia a dia e que a gente fala assim, por que que eu não lembrei disso na hora? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu, mais uma vez, tropecei nesse mesmo degrauzinho? Por causa disso. Porque às vezes a gente quer pular
de 2 em 2 degraus e esquece do básico. E o básico está aqui, gente. Legal, muito boa a tua colocação, concordo. Então, vamos lá. Quem começa? Quem quer fazer algum comentário ou tecer alguma consideração a respeito disso? Pedrão, please. Então, enquanto a Melissa estava falando, né, um pouco sobre, como se diz, as leis universais, né, que eu até entendo como um equilíbrio, né, da nossa jornada, né, entre altos e baixos, né. Eu lembrei até, Melissa, de um videozinho de uma garota, né, aparentemente ela estava passando um depoimento nesse vídeo, né, ela estava no hospital, depois você deduz que provavelmente ela tentou um suicídio, né. Aí ela comenta, né, que o médico entrou na sala que ela estava, o médico entrou com a prancheta e perguntou, né, por que você fez isso, né? Aí ela respondeu, se viver é sofrer, eu prefiro não viver. Aí ele apontou para o monitor de sinais vitais, né, e falou, você sabe o que é isso? Ela falou assim, isso aí é para ver os batimentos, né? Ele falou, não, isso daqui é o resumo da vida. Aí ele falou, vida. Aí no gráfico, né, que faz a pulsação para cima, nossa vida é feita de altos e baixos. Aí você tinha aquela pulsação para cima e a pulsação para baixo, e aquela linha central, né? Nossa vida é feita de altos e baixos, entendeu? Então faz parte da jornada. Então, o que eu peço para você, não desiste da sua vida. Você tem uma vida muito importante ainda pela frente e muito bonita. Aí ela falou assim, começou a chorar, né? Aí depois ela se despediu, o médico saiu. Aí depois, um pouco depois, entrou a enfermeira para trocar a sonda, né? Aí ela falou assim, qual o nome daquele médico, né? Que saiu agora há pouco, né? Ele me passou mensagens muito positivas, né? E eu gostaria de agradecer ele. A enfermeira falou assim, eu estou um bom tempo aqui do lado de fora, não teve médico nenhum. Então, né? Então, eu recebi uma mensagem muito importante da vida no momento certo. Exatamente. E a gente sabe que quando a vida para de ter altos e baixos e fica aquela linha reta, acabou, né? Não Acabou tem vida. Pelo menos aqui, né? Legal, Pedro. Muito bom lembrar essa historinha. Quem mais quer fazer algum comentário? Bom, vou dar um pitaco aqui. Como já deve ter ficado claro, principalmente para aqueles que não conhecem o livro, para vocês duas, em especial, Roberta e Lourdes, os orientadores que ditaram esse livro para essas duas psicólogas norte-americanas são mestres ascensionados conhecidos da fraternidade branca. Moria, Kuthumi, Palas Athena e diversos outros que vão surgir por aqui são bastante conhecidos por aqueles que têm alguma familiaridade com esses conceitos da fraternidade branca. Todos eles fazem parte de uma ordem muito antiga, de dezenas de milhares de anos, chamada Ordem de Melquisedeque. E essa mesma ordem foi a que constituiu o grupo dos essênios, com quem Jesus estudou naquele período que ele some da história dos evangelistas, né? Logo após ter feito a primeira pregação dele no templo, aos 12 anos de idade. Depois a história dele se interrompe e volta já aos 30 anos, no início da sua jornada messiânica. Há muitos relatos a respeito desse período, em obras mediúnicas diversas. Uma delas a gente já recomendou aqui, que é fantástica, e aqueles que tiveram a oportunidade de acessá-la ficaram realmente muito impressionados. Mas o mais importante é nós entendermos que, apesar, como a Melissa citou no início, dessa aparente desordem, desse caos aparente, que principalmente os meios de comunicação, em geral, querem nos fazer entender e acreditar de que o mal
predomina, de que está tudo errado, de que esse planeta não tem mais jeito, as mudanças climáticas estão nos levando ao fim do planeta, as guerras, a corrupção, a ganância, a crueldade, todas essas expressões de energias negativas são normais e esperadas num final de ciclo, porque todos os espíritos que compõem essa nossa humanidade estão tendo uma nova oportunidade, provavelmente a última nesse ciclo, de aproveitarem o momento, se realinharem com essas leis, que nós vamos estudar em detalhes daqui para frente, e não ficarem para trás nesse processo, não serem repetentes ou não suficientemente aferidos nesse vestibular cósmico no qual estamos todos inscritos compulsoriamente. Há muitos relatos em várias obras sobre esse momento em que todos aqueles espíritos que se encontraram no astral inferior, nos umbrais, muitos deles aprisionados em cidades controladas por entidades maléficas, e aqueles que se comprazem no mal e que evitaram tanto quanto puderam reencarnar para não perderem as suas posições de mando nesses círculos inferiores, estão agora vindo à superfície compulsoriamente, reencarnando, para terem uma nova oportunidade. Infelizmente, uma grande parte deles não está nem um pouco feliz de estar aqui e muito menos interessado em aproveitar. Mas ainda assim lhes é dada essa oportunidade pela misericórdia divina que atua em todos os setores. Há uma coisa que é difícil para nós entendermos, mas imaginemos uma coisa. Quando nós temos uma desavença séria, uma briga muito feia, com, por exemplo, um irmão, um parente próximo, a reação e o sentimento que isso provoca em nós é muito diferente do que aquele que uma mãe ou um pai sentem ao verem dois irmãos brigando. Aquelas que são mães, aqueles que são pais e passaram por essa experiência dolorosa, sabem bem do que eu estou falando. Porque não vai tomar partido de quem está certo ou de quem está errado. São ambos filhos. E os ama igualmente. Portanto, nesse conceito, todos nós que compomos esse enorme contingente de espíritos, de consciências individualizadas, a que chamamos de humanidade terrestre, algo em torno aí de, 35 bilhões de seres, dos quais aproximadamente 8 bilhões encarnados, sejam eles árabes ou israelenses, ucranianos ou russos, sejam eles de qualquer etnia africana, ou de qualquer grupo asiático, ou americano, ou europeu, todos somos filhos do mesmo Pai. E Ele nos ama igualmente, não apenas aqueles que nós julgamos bons, mas também aqueles que nós julgamos maus, mesmo sem termos a autoridade moral para julgar quem quer que seja. Portanto, as oportunidades devem ser igualmente distribuídas. E se nós nos imbuirmos do espírito da mensagem de Jesus, não da história contada nos evangelhos pelos evangelistas, não naqueles textos escatológicos, cotidianos da sua vida, mas no espírito da sua mensagem, temos um impulso natural
de compreender, tolerar e termos, acima de tudo, compaixão, principalmente daqueles que cometem as piores atrocidades, porque são irmãos nossos também. A Maria Modesto Cravo, no livro Os Dragões, ela usa uma expressão muito interessante num momento difícil de resgate de entidades que se encontravam num lodaçal, num lugar terrível, pantanoso, e que, auxiliada por um espírito já reerguido das trevas, que se tornou um auxiliar imprescindível nessa obra, e lá mergulhava para tentar resgatar aqueles que estivessem, pelo menos, pedindo ajuda e se disponibilizando para recebê-la, que são como diamantes no lodo. Esses que nós vemos e que são apontados e execrados pela sociedade hoje, cometendo os piores crimes ou as maiores barbaridades em qualquer nível que seja, são nossos irmãos e muitos deles eventualmente já conviveram conosco ou conviverão no futuro, quem sabe. E, embora sem termos todo o poder de resgatar a quem quer que seja, podemos, também como a Melissa citou no início, pelo menos iluminarmos um pouquinho, fazer brilhar a nossa luz e, dessa forma, eventualmente, iluminarmos o caminho daqueles que estão perdidos. Reacender a vontade de viver como essa entidade contada na historinha que o Pedro mencionou, no vídeo que o Pedro mencionou, que era um espírito ali, na aparência de um médico, mas pareceu àquela jovem que havia tentado o suicídio como sendo um médico, porque era como ela estava preparada para aceitar as suas palavras, mesmo que depois ela tenha percebido que não havia médico nenhum ali, pelo menos não fisicamente. E nós encontramos muitas situações como essa no nosso cotidiano, principalmente nos momentos mais difíceis, quando temos os maiores aborrecimentos, as maiores decepções, as dores mais profundas, os sofrimentos mais atrozes. Ainda assim, nós temos que nos conscientizar de que esses episódios, essas situações, são apenas e tão somente as provas necessárias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E nenhum de nós vai evoluir, vai ascender ao próximo nível de desenvolvimento humano se não passarmos por essas provas. Ninguém consegue ingressar num curso superior sem passar por um vestibular. E o vestibular é composto de provas. E essas provas, quando chegam nesse estágio, são um compilado de tudo aquilo que aquele que presta o vestibular já estudou ao longo da sua existência até aquele momento. Então, elas são muito difíceis. E somos todos muito cobrados. Quanto mais difíceis as nossas provas, mais devemos nos alegrar pelo fato de reconhecermos que a nós está sendo confiada uma tarefa muito mais importante do que aquele que tem provas mais suaves e que possivelmente já passou por aquilo que estamos passando hoje e ali se encontra tantas vezes nos erguendo, nos estendendo a mão, nos dando um sorriso, uma palavra de ânimo. Nós sempre estamos sendo amparados, acolhidos, orientados, agasalhados, abrigados. Mas para isso é necessário que nós vibremos na frequência do amor. Ou não conseguimos enxergar como essa garota do vídeo enxergou
aquela entidade que lá esteve para ajudá-la a se reerguer. Essa é a importância de conhecermos profundamente essas leis, mas não no sentido teórico. E, mais uma vez, eu me refiro ao que a Melissa colocou, não é tanto o conhecimento, mas sim o sentimento, o espírito contido nessas informações e nessas leituras, que vão nos ajudar a fazer com que elas se tornem parte de nós e nos vão dar suporte para enfrentarmos os momentos mais difíceis que tivermos pela frente. Esse era o comentário que eu queria fazer. Ainda temos tempo para mais algum ou não? Não, já passamos dos 50. Bom, queridos, antes de passarmos para a leitura do próximo livro, vamos mudar de link, passarmos para o próximo. Roberta, Lourdes, vocês receberam pelo grupo 2 links. O primeiro para essa sala agora e o complemento. Tá? Como a gente não consegue fazer direto 2 horas, então a gente divide em 2 grupos. A gente fecha a sala agora, vocês voltam lá e clicam no segundo link. Tá bom? Combinado. Até já, povo. Oi, Vanessa, não havia te cumprimentado ainda. Boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Bom tê-la conosco. Obrigada. Esperar mais um pouquinho. Só mais 4, faltando. Tararam, tam, 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 tam. Bom, vamos dando sequência aqui à história que está sendo contada numa conversa entre Pai João de Aruanda e uma enfermeira desencarnada que faz parte do grupo da Casa de Piedade, onde está sendo realizado um atendimento a uma moça, uma jovem senhora, mãe de família, que é filha de um dos componentes desse grupo desencarnado e que mobilizou toda a equipe para auxiliá-la. Então, relembrando, ela estava no banco com como se fosse um vulcão negro sobre a sua cabeça, e um médium encarnado é dirigido até lá e, tocando-a, ele recebe toda aquela carga energética e ajuda a mudar um pouco o padrão mental dessa moça, da Sabrina, tirando-a daquela zona em que ela se encontrava, pensando, inclusive, em se suicidar. Tá? Então, agora nós vamos dar continuidade aqui à conversa que estava sendo relatada pelo Pai João. A Melissa chegando, ok? Pelo Pai João com essa enfermeira Carminha. E ela estava dizendo, Desculpa, coitada... Zé. Por favor, qual seria a página exata, por favor, Zé? Eu vou começar da 38, eu estou voltando um pouquinho, tá? Obrigada. Olá, Fátima, boa noite. Tudo bem? Estou voltando para a página 38, então, onde Carminha diz, coitada, que prisão. Disse bem, Carminha, é uma prisão da qual ela só poderá sair com esforço e mudança pessoal.
Reflitamos a fala de Emmanuel quando ele diz que nós estruturamos um complicado mecanismo de desconfiança, que vai muito além da necessidade de defesa e prevenção, mantendo o instinto da posse, que cria os reflexos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do medo, na intenção inútil de fugirmos das leis de Deus, as mesmas citadas no livro anterior, agindo como usuários distraídos e infiéis que abandonam o valioso patrimônio do corpo físico para cair, sufocados ou inquietos, nas armadilhas que criamos. Por conta de nos distanciarmos do caminho da simplicidade, com a qual levaríamos uma vida mais leve e plena, ou seja, das leis universais, hoje trazemos na vida mental os reflexos nocivos do instinto de posse. E o reflexo que mais agrava a sobrecarga mental é o medo. Ressaltando aqui que o medo é a tônica mais abordada no começo dessa obra aqui, como sendo uma das características mais pertinentes a todas as mazelas pelas quais nós passamos. No processo da evolução humana, as etapas conectadas ao medo foram as seguintes: apego, ilusão dos prazeres materiais, vazio existencial e dor. A dor estão ligadas à depressão, à carência, à arrogância e à sobrecarga mental, como alguns dos efeitos dessa trajetória de sombra e perturbação. Olha que grave que ele coloca esse cenário aqui. A dor provocada pelo medo e que leva a essa sobrecarga com todas essas consequências. Tem alguém... Ô, Ricardo, por favor, você fecha o teu áudio, que está dando um eco de fundo aí. De todo esse contexto... De nada, imagina. De todo esse contexto, destaca-se, na atualidade, o medo como o piso mental que estrutura a maioria dos dramas humanos. O medo de perder, de avançar, de não dar conta, de ser traído, de ficar pobre, de morrer, e tantos outros responsáveis pelo processo de alimentar a mente com fantasias e miragens que a sobrecarregam e a fazem sofrer. Tudo nasce do apego e toma proporções e características individuais, embora o medo seja algo bem genérico em se tratando do planeta Terra. Sabrina, a personagem que está sendo amparada aqui, por exemplo, está sofrendo de terrível quadro de ansiedade em função dessa sobrecarga. E lembrando aqui que ele enumerou tudo o que estava acontecendo com ela no plano físico em consequência dessa atitude, desses pensamentos, né? Ela tinha dores constantes no corpo, vivia cansada, o corpo começa a aparecer um monte de manchas roxas, a pressão arterial alta, conteúdos energéticos adoecidos, 35 quilos de sobrepeso, que a levaram a esse medo e esse impulso de pensar no suicídio. Aí a Carminha pergunta: por isso ela expelia aquela matéria gelatinosa pela cabeça? Isso mesmo. É a parte energética da sobrecarga, a energia doentia da ansiedade. Isso está se tornando muito frequente de se ver em quaisquer ambientes no mundo físico, onde as pessoas perdem o controle debaixo dessa terrível pressão da vida moderna e das suas lutas internas. Como esclarece o texto utilizado com o apoio de nossas considerações,
Quando Kardec pergunta se o limite das necessidades foi traçado na nossa própria natureza, os espíritos respondem que sim, mas adicionam a informação de que somos insaciáveis e que, por meio dos vícios, alteramos nossa constituição e criamos necessidades que não são reais. Nós criamos a ilusão de que para sermos felizes, de que para nos sentirmos bem, nós precisamos, dependemos de coisas, de alimentação muito acima daquilo que o nosso organismo pede, de formas de relacionamento muito mais complexas do que as que poderiam nos fazer felizes, e por aí vai. A dependência do supérfluo, as ilusões do prazer e os equívocos da vaidade tornaram-se vícios pavorosos na humanidade. Criamos com eles necessidades irreais. Raramente alguém escapa dessas provas no campo da mente. E quase sempre estamos tomados pelo consumismo e pela tormenta da posse que nos afastam da vida plena. Jesus Cristo, Pai João, eu estou meio apavorada. Acho que daqui a pouco vai ser eu quem vai ter a cabeça quente daquele jeito, jorrando coisas para tudo quanto é lado, falou com seriedade a enfermeira. Por que diz isso, Carminha? Sei lá, ando muito ansiosa. Chego a perder o controle algumas vezes. Vejam bem, ela é uma desencarnada, atuando num grupo espírita no plano espiritual. Não vejo muita chance de você padecer disso. Não? Quer mesmo falar sobre isso? Você disse que preferia deixar para outra hora. Vamos falar, pai, mas só um pouquinho, combinado? Ela é muito engraçada, né, a Carminha? Combinado. Sua ansiedade é necessária. Há muita diferença entre uma pessoa com ansiedade e outra com ansiedade e sobrecarga. O senhor acha que eu não estou sobrecarregada? Você é muito ocupada, Carminha, mas estar sobrecarregada é outra coisa. Ainda bem, Pai João, falou Carminha com simplicidade e, como sempre, meio brincalhona até com assuntos sérios. Você gostaria de pensar no assunto sob esse enfoque? Sim, gostaria. É bom ouvir isso e falar de mim dessa forma, pois tenho muito medo de me machucar. Olha isso. Quem de nós não tem um medo terrível de se machucar? E vivemos criando fantasias para evitarmos de permitir que a vida nos traga sofrimento ou que as pessoas nos firam. No caso de Sabrina, ao contrário, ela anda preocupada o tempo todo. Esse estado aumenta a sua pressão arterial, enrijece sua musculatura, não lhe permite noites de sono relaxantes, diminui sua libido e, com esse quadro de ansiedade, acabou comendo o dobro do que deveria, o que lhe trouxe acréscimo de peso, acarretando outros problemas físicos, sem contar as doenças energéticas nas quais estamos interferindo nesse momento, no intuito de abrandar a sua dor. Olha as consequências que ele narra aqui desse tipo de comportamento, desse estado de ansiedade, de sobrecarga brutal, o quanto provocam de danos ao nosso organismo físico. Pobre jovem, gostaria muito de poder continuar acompanhando o caso e ajudá-la. Fico pensando, Pai João, em que, minha filha? Em onde está a cura para essa sobrecarga da humanidade? Como Sabrina vai sair disso? Aí vem a resposta dele. Na simplicidade.
aprendendo e construindo a quietude interior. Que difícil isso, meu pai. Difícil sim, mas não impossível. É uma questão de escolha, como mencionei. Claro que, para que essa escolha aconteça, é necessário que a pessoa sinta o quanto não vale a pena viver assim. Sabrina tem amplas chances de concluir esse aprendizado. O senhor vem acompanhando esse caso há quanto tempo? Há alguns meses. E notou alguma melhora? Hoje, claramente, ocorreu a primeira iniciativa concreta e de relevância para o caso. Conduzi-la ao banco e prestar auxílio no campo energético dela trouxe-lhe um alívio decisivo. A ansiedade e a sobrecarga vão diminuir? A sobrecarga, sim. A ansiedade é algo mais profundo. Nos tempos atuais, não é incorreto considerar a sobrecarga como um efeito da situação energética do planeta, embora, com essas características, já possa ser considerada doença. E qual seria a doença de base? Como disse, é o medo. É ele que gera a ansiedade e cria as variações em cada caso. Entendi. E no mundo físico, como a medicina analisa essa doença? Chamam-na de estresse. Então, o senhor explica isso tudo para me dizer que Sabrina está estressada? Ah, pai João, em tom de queixa e humor. Pois é, Carminha, mas o estresse da medicina humana, com todo o respeito às conquistas científicas, está muito aquém desses conceitos. O conceito do estresse no mundo físico está focado no aspecto psíquico e no sistema nervoso. Já o conceito da medicina vibracional foca o estresse, sobretudo, no duplo etérico e no sistema emocional do perispírito. Ou seja, o tratamento psicológico, psiquiátrico, farmacológico, ele tem a sua utilidade e ajuda, mas ele não atinge a causa, porque ela se encontra no nosso perispírito, no corpo etérico e no corpo mental. Sem considerar a parte astral e emocional do estresse, os homens podem acalmar o sistema nervoso sem atingir o centro da questão. Os danos astrais nem sempre são avaliados nos centros espíritas e nos serviços de saúde. Tudo caminha, quase sempre, para a indústria da medicação paliativa. E, infelizmente, quando se cogita estresse no mundo físico, costuma-se amenizar o impacto dessa grave doença, alegando algo como: não é grave, é apenas de fundo emocional. Como se a causa emocional fosse algo menos grave. Os prejuízos de uma mente sobrecarregada precisam ser mais bem examinados por profissionais e por tarefeiros da doutrina. Porque muitas vezes na casa espírita faltam também orientadores, médiuns e até entidades que se comunicam preparadas e com conhecimento profundo para poder auxiliar de verdade. No corpo físico, os efeitos mais perceptíveis são irritação persistente, sono não reparador, falta de criatividade para resolver problemas e desempenhar os deveres, indisposição para atividades físicas, baixa de libido, tendência ao isolamento social, baixa tolerância às frustrações, preocupação excessiva, ansiedade, tristeza, cansaço físico persistente e mau humor. Sintomas que todos nós conhecemos, pelo menos parte deles, né? No campo mental e espiritual,
os efeitos mais constatados são campo aberto para a obsessão, baixa imunidade energética, duplo etérico com imantação sob a ação da força centrípeta, puxando força dos ambientes e pessoas sem seletividade, ou seja, absorvendo todo o lixo que está naquela faixa vibratória ou em torno de quem está passando por isso. Aceleração desordenada do chakra solar, diminuição da rotação do chakra frontal, fertilidade larvária do chakra esplênico e laríngeo, abertura de fendas energéticas por acoplamento irregular do perispírito. Aqui tem um adendo que eu não vou ler agora. A pressão da mente, que pode ser comparada a uma chaleira em ebulição, tem efeitos individuais inerentes a cada pessoa, ou seja, cada um de nós reage de uma maneira. Na atualidade, muitos discípulos do espiritismo e do espiritualismo tentam explicar quadros como o de Sabrina apenas como obsessão e magia. No entanto, temos na sociedade um quadro crescente de estresse e perturbação emocional com profundas marcas no campo energético, sem que a obsessão e a magia tenham componentes estruturais no quadro. São componentes circunstanciais e não causais. Essa concepção de doenças energéticas precisa ser dimensionada e mais bem entendida para que a ajuda espiritual ou profissional possa ter um alcance satisfatório. Nem obsessões, nem doenças psíquicas se explicam sozinhas, sem cogitar a interferência decisiva das doenças encontradas no corpo chamado duplo etérico. Ficou claro, Carminha? Querido Pai João, mais claro, impossível. Nem ouso perguntar mais nada até digerir essa informação. Aliás, todos vamos precisar digerir essa informação, e eu recomendo fortemente aqueles que tiverem o livro, releiam esse capítulo, que embora seja um relato de uma situação pontual, diz respeito a dores e sofrimentos que nos atingem a todos, em maior ou menor escala, em momentos mais ou menos frequentes das nossas vidas. E, muitas vezes, o tratamento simplesmente clínico e medicamentoso vai mascarar ou, aparentemente, gerar uma calma, mas essa calma é fictícia, porque, no fundo, as causas continuam pendentes. Fala, Ricardo. Áudio. Gostaria de dar minha contribuição exatamente nesse sentido. Por favor. Eu sei que nós devemos procurar esse reequilíbrio sem depender de fatores externos. A gente tem que buscar através da oração, através da concentração, do tratamento espiritual, até às vezes da necessidade de medicamento. Mas eu, de vez em quando, tenho a oportunidade, eu tive esse final de semana, a oportunidade de fazer o que eu costumo fazer de vez em quando, que é me desligar um pouquinho de São Paulo, que eu acho que é fundamental para a gente ter esse reequilíbrio. Só que de vez em quando a gente acha alguns lugares, que nem eu fui para uma cidade chamada Gonçalves, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Conheço. Zé, aquele lugar, na minha opinião, a vibração do lugar não é a mesma vibração de São Paulo. A vibração Nem que eu de falo... comparação. eu digo assim, a rotação do tempo, a vibração... eu acho que é muito mais próxima de uma vibração espiritual do que onde eu vivo, onde a gente vive aqui. Só um exemplo básico, assim, bobo, mas ele retrata muito a situação e me deixou assim completamente embasbacado com a situação. Um passarinho, um sabiá,
Eu ofereci um pedacinho de pão para ele, ele veio próximo da gente da mesa para pegar. Eu vou mandar esse vídeo aqui para não dizer que eu sou mentiroso. Aí eu chamei o passarinho como se fosse um cachorro. Ele veio, pegou o pão na minha mão. Eu falei, não é possível que está acontecendo isso. Então, quer dizer... Porque lá não vibra essa frequência do medo. É exatamente isso. Na psicosfera do local. É exatamente isso que eu queria dizer. Eu, por coincidência, tive uma experiência não tão agradável quanto seria essa. Eu conheço Gonçalves, conheço um pouquinho aquela região do sul de Minas, tenho muita saudade de lá. Mas eu tive aqui pertinho, em Cotia, no Templo Zulai. Estava em casa, aquele calorão insuportável. Falei, não, vou dar uma arejada, sair um pouco desse ambiente. Que já ia começar jogo de futebol, aí começam a pipocar os fogos, aqueles comentários tão agradáveis que as pessoas berram das suas janelas, né, para extravasar aquilo que elas não conseguem se conter e tal. Fui até lá. Estava lotado, cara. Fiquei uns 15 minutos para conseguir uma vaga para estacionar. Mas ainda assim, só no momento que eu desci do carro e comecei a caminhar lá dentro, e eu estava atento e procurando sintonizar a minha mente com a frequência do lugar, independente das pessoas. Fazendo uma oração, agradecendo pela oportunidade de poder ter acesso a um lugar tão maravilhoso como esse. Andei um pouco, percebi que estava na hora do almoço, eu não tinha almoçado ainda. Lá tem um restaurante, para quem conhece, é comida vegetariana, bem gostosa. Almocei sozinho, tranquilo. E fiquei, enquanto eu me alimentava, observando. Estava cheio, lotado, filas das pessoas se servindo. Completamente diferente das mesmas filas que a gente encontra em outros ambientes de alimentação. As pessoas calmas, confiantes, gentis umas com as outras. Não se ouvia criança chorando, berrando, comportamentos desagradáveis. Ninguém na mesa com o celular na mão. Vejam bem os detalhezinhos. Terminei o almoço, tá todo mundo educadamente coloca os utensílios utilizados no local correto e saí caminhando, saí daquela área construída, fui para a área mais de natureza, no meio daqueles bambuais enormes que tem ali. Arrumei um cantinho na sombra, estava um calor insuportável. Arrumei uma sombrinha, quando eu percebi, tinha uma estátua de Buda atrás de mim. Eu, oi, tudo bem aí? Ali eu fechei os olhos e passei a só desconectar e ouvir os sons. Me concentrei nos sons que eu estava ouvindo com os olhos fechados. Só houve interrupções quando pessoas passavam, se aproximavam de mim. Olha, não sei quanto tempo eu fiquei lá, não foi muito, mas eu voltei reenergizado. E olha que foi uma semana difícil, complicada, com uma série de situações. Ao iniciar essa semana, eu tinha, e ainda estou tendo algumas situações tensas para resolver no campo profissional, e vieram várias porradas, uma atrás da outra. Hoje foi o dia inteiro, ontem até 10 e pouco da noite. Eu fui fazer palestra no Ceará, voltei, passei pelo Reiki, ajudou a dar uma equilibradinha. Comecei o dia hoje, 7 e pouco da manhã, já procurando resolver as coisas e tal, e respirando fundo, procurando controlar a ansiedade. Não é mole, não é fácil, como ele coloca aqui. Você conseguir esse estado de quietude interior é uma tarefa e tanto quando a gente está mergulhado no dia a dia, principalmente em situações tensas. Mas, apesar de todos os probleminhas e tal, eu terminei o dia melhor do que comecei.
resolvi muitas coisas, as que ficaram para amanhã estão dentro do que eu posso resolver amanhã, e pensando, a cada dia basta o seu mal, né? As palavras de Jesus. Não adianta eu me preocupar com o que vai ficar para amanhã, porque eu não vou poder resolver hoje. Então, antecipar é esse medo de perder. E que, se a gente for observar com atenção em todas as situações pelas quais a gente passa, irritação, preocupação, vontades, desejos, solidão, angústia, dor, seja pelo nosso sofrimento, seja pelo sofrimento do outro, tudo tem como fundo a expressão do medo. Esse medo de perder aquilo que não é nosso. Nós não somos donos de nada. Tudo o que temos é por empréstimo. Eu estava aborrecido com uma situação, tive que sair daqui, pegar o carro, ir até uma agência bancária. Fui lá, cheguei presencialmente para resolver uma coisa que não consegui resolver pela internet. Não adiantou, tive que voltar, procurar outras alternativas. Quando eu cheguei aqui, já estava subindo de novo o pico da irritação. Falei, não, para, Zezinho, coloca em prática o que você está aprendendo. Muda o foco. Fiz uma oração, respirei fundo, tomei uma água gelada. Aí falei, bom, o que eu não consegui resolver é porque não está no meu alcance. Não adianta eu ficar estressado. E se eu tivesse batido o carro nesse curto percurso daqui até o banco e volta, eu teria arrumado outro problema, teria me tomado um tempo enorme para resolver e acumulado mais problemas. E se eu tivesse um AVC, um ataque cardíaco, ou sofresse uma queda e fraturasse uma perna, um braço? E se eu tivesse atropelado uma pessoa ou um animal no caminho? Tantas coisas podem acontecer do nada que venham a tirar a importância daquilo que naquele momento é a coisa mais importante do mundo para nós. E que quando acontece algo fora do contexto, a gente ignora aquilo porque passa a ter um foco de preocupação mais intenso. Você pode estar no meio de uma audiência, citar a tua profissão como referência, extremamente delicada, em que envolve situações gravíssimas, você está lá tenso, não sabe qual vai ser a decisão do juiz, não sabe o que o advogado da outra parte vai colocar, aquela tensão, aquela angústia. Aí, de repente, alguém ao teu lado, ou você mesmo, sofre, como diz o Gil, naquela canção dele, Não Tenho Medo da Morte, um piripaque, um baque. Acabou, tudo aquilo que você estava preocupado naquele momento deixa de ter importância. Porque ou você tem que socorrer ou ser socorrido. Isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Isso ou qualquer outro tipo de situação. Então, não a cada dia, mas a cada momento, basta aquilo que a gente pode fazer. Vamos estudar isso mais aprofundado na continuidade das leis universais. O nosso momento de poder é única e exclusivamente agora. Ficarmos remoendo ou repensando no passado é um dispêndio de energia brutal que não nos conduz a nada. Anteciparmos as preocupações com o futuro, pior ainda, porque nos tira o poder de criar esse futuro fazendo melhores escolhas agora. E se fazemos isso com serenidade, com a consciência de que pode ser o momento mais difícil das nossas vidas,
também vai passar. Estou me lembrando de uma historinha do Zé Arigó, quando foi receber a visita do Chico, ele estava desesperado com um problema gravíssimo. Isso é relatado no filme sobre o Zé Arigó, que, aliás, é genial. E ele estava lá arrancando os cabelos com aquele jeitão caipira dele. Chico do céu, como é que eu... O Chico olhou para ele assim, pôs a mão no ombro dele. Ô Zé, isso vai passar. Só disse isso. Mas a energia dessas palavras foi tamanha que ele serenou na hora. E nós podemos aplicar isso a nós mesmos, ou quando estamos impossibilitados, porque às vezes a gente não consegue, pedir ajuda. Nós sempre estamos amparados, sempre há ao nosso lado um plantão ininterrupto de auxílio, mas a gente só consegue acessar se a gente conecta. E como a gente consegue fazer isso? Através da oração. A oração nos ajuda a aquietar a mente, a desviar um pouco o foco da nossa atenção, do nosso medo, das nossas preocupações e clareia a nossa visão, nos ajudando a encontrar as melhores soluções possíveis naquele momento e a não nos preocuparmos com aquelas que não está no nosso alcance resolver. O que pode acontecer depois? Não sei, mas agora eu vou agir com calma e vou fazer o melhor que eu puder. E com certeza, com isso, eu vou estar criando um depois melhor do que se eu ficar me preocupando com o que vem depois, porque aí eu vou estar criando mais embaraços adiante. Não tem como. Imagine um carro atolado na lama. Quanto mais você acelera, a roda gira em falso e está cavando mais fundo o local onde ele se encontra. Não tem jeito. Você tem que encontrar uma forma de calçar a roda, tirar um pouco do barro que tem pela frente, se possível, colocar algo embaixo da roda e tracionar depois devagar, para não afundar mais. E aí, com calma, com paciência, nem sempre, mas mais das vezes, você consegue sair do atoleiro. Isso vale para situações com as quais nós nos colocamos no dia a dia. Gente, falei demais. Quem mais, além do Ricardo aí, quer dar um pitaco? Temos mais uns minutinhos. Hoje a gente está terminando bem no horário, mas ainda cabe alguma colocação. Ninguém mais? Me ocorreu aqui uma coisa agora, que quando a coisa está fervendo, a água está fervendo, a cabeça fervendo, é jogar um pouquinho de água fria na fervura, é respirar fundo, é sintonizar mesmo, é como você falou, né? Sintonizar e parar a coisa, porque se for o turbilhão, aí fica difícil. Quem já não sentiu a cabeça um turbilhão de ideia, de pensamento, de sentimento, tem que jogar água fria, né? É isso aí. Bom, gente, então eu acho que foi um estudo bem produtivo hoje. Muito legal contar com gente nova participando aqui do nosso grupo. Mais uma vez, grato ao Beto, a Lourdes. Espero que vocês tenham gostado e que vão se encontrar conosco. Mantenham contato, todos nós, pelo WhatsApp. Vocês viram que teve algumas colocações muito importantes, muito legais, que as pessoas postaram ao longo dessa semana relacionadas à aula da semana passada. Vamos usar mais
Conexão do Zé caiu ou está para cair. Caiu. Acho que a gente pode se despedir, então, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Até semana que vem. Mel, você tá no mudo. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Mel, você tá no mudo. Gente, boa noite para vocês. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Beijinho para a gatinha, viu, Pati? Que eu achei ela muito linda. Não tinha visto ela ainda. Tem duas? Boa noite a todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Quando me pega sentada é disputa, são 3.